Boa noite! Você tem fome de quê? A partir de hoje, todo sábado à noite, você tem a minha companhia e a companhia de convidados e bandas especiais que vão responder essa pergunta. Pode entrar e ficar à vontade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Para começar o programa de hoje, vamos dar uma olhadinha no cardápio. Gostou? Pois a gente começa com a banda Low Dog, que traz picanha na guitarra, Deco na bateria, sombra no baixo, lépica no trombone e troço no vocal. Com vocês, Low Dog, estreando o nosso menu musical. I've been changing all this time for you to notice I am still the same. And all you heard about me misunderstandings, can't you see that all we need is time to make things all right? I will have to fake it again. If only I could read your mind, I wouldn't be more careful with my moves. But baby, I can tell you that it's something I never wanted to do. If only you could read my mind, I'm sure you would have more to say about you. Cause even during bad times I can remember love and joy and faith in you. And this is never going to change. Ooh. And still we got a lot of things to do. Ooh. And everything I said was true. Ooh. And there is nothing left we need to prove. Cause everything I said was changing all this time for you to notice I am still the same. And all you heard about me misunderstandings, can't you see that all we need is time to make things all right? I will have to fake it again. If only I could read your mind, I wouldn't be more careful with my moves. But baby, I can tell you that it's something I never wanted to do. If only you could read my mind, I'm sure you would have more to say about you. Cause even during bad times I can remember love and joy and faith in you. And this is never going to change. Ooh. And still we got a lot of things to do. Ooh. When everything I said was true. Ooh. And there is nothing left we need to prove. Cause everything I said was changing all this time. Changing all this time for you to notice that I am still the same one you once found. Oh, it's about time we get out of this town. You stay by my side, you won't make these misunderstandings again. Why don't we have to fake it again? I know we couldn't make it easier to be. If you could read my mind, you'd see everything I said was the truth. I never have changed. If only you could read my mind, I sure you would have more to say about you. Cause even during bad times I can remember love and joy and faith in you. And this is never going to change. Essa foi a apresentação da banda Low Dog, banda curitibana, que existe desde 2006 e, na verdade, nasceu como um cover da banda norte-americana Sublime, né? Mas agora vocês têm uma carreira bem original, bem própria. Conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês, meninos. A gente passou um bom tempo fazendo só o cover do Sublime. Na verdade, nunca foi só Sublime. A gente sempre agregou umas bandas que a gente acha, né, do mesmo estilo, assim, bem boas, que Pepper, Catch a Fire, Slightly Stupid, tem várias bandas que a gente achava bem desconhecidas, então a proposta era meio que apresentar o som assim pro pessoal e acho que deu certo, assim. Até hoje a gente está tocando várias músicas que o pessoal está conhecendo agora, que no começo que a gente tocava quase não conhecia.
E estamos fazendo nossas músicas próprias, essa quem tocou agora foi própria, vamos tocar mais depois. E nós estamos lançando nosso CD aí no começo do ano que vem, a gente já acabou ele, só que tem toda a burocracia de prensar e registrar e tal, daí a gente está só esperando isso para poder lançar aí. E falando do CD de vocês, a produção toda é de vocês mesma, né? Isso. Por que vocês optaram, assim, não é um risco que vocês estão correndo e optar fazer toda a produção sozinhos? Já sofremos um pouco o risco, né? Faz um ano já que a gente está gravando, então foi bastante. A gente sempre achava que tinha uma data para lançar e não conseguia. Agora que a gente conseguiu mesmo, a gente vai ver o resultado aí. Vamos ver se fica aí a altura, né, de um CD produzido em estúdio, em outras bandas, mas pelo resultado que a gente está vendo em casa, estamos gostando. Tá valendo a pena. A galera vai gostar também, né? Tomara que dê certo. E por que composições em inglês? Essa é uma pergunta que sempre fazem e não tem muito como responder, né? Acho que a gente o que vai a afinidade mesmo pela música em inglês, e quando a gente vai compor, a primeira coisa que a gente pensa é pensar em música em inglês, e nunca tentamos fazer música em português também. Quem sabe um dia a gente tente, mas esse CD pelo menos e o próximo que já está também em andamento vão ser em inglês. E é o nome da banda, né? Lou Dog, na verdade, é o Dálmata da Sublime, né? Isso, exatamente. Por que vocês optaram por esse nome? Por ter começado como um cover do Sublime, né? A gente achou não é lá muito criativo, mas era bom para o pessoal olhar e já ver alguma ligação, né, com a banda. E mais tarde a gente pensou em mudar agora com a carreira de música própria, só que daí também vai perder um pouco da identidade da banda. A gente viu algumas bandas, inclusive uma banda que faz cover do Sublime lá nos Estados Unidos, que chama Bad Fish, que é o nome de uma música deles. Tem uma banda de música própria com outro nome e não deu muito certo. Assim, a gente meio que pegou esse lado e viu que era melhor continuar com o nome Lou Dog, que já tem um nome, né, construído aqui na cidade. Assim, então o pessoal vê e fala, Lou Dog. Então se a gente mudasse, não ia ter esse mesmo efeito se a gente lançasse o CD com outro nome. O próximo show de vocês é sexta-feira, né, que você falou? Isso. Sexta-feira? Quer falar um pouquinho no Moinho? É o aniversário do Ambiental, né? No Ambiental a gente toca desde que lançou o bar lá, em 2006. A banda começou tocando lá, na verdade. Tocou em um aniversário antes e já começou a tocar lá. E daí agora estão fazendo aí 4 anos. 4 anos? Vocês já são da casa, já, né? 2010 menos 2006, quase 5 anos aí que a gente toca lá. Então, daí vai ter... Chamaram várias bandas de fora. Chamaram aí Trio Mocotó, Farofa Carioca e o Baia, que são atrações maiores, né? E a gente, o PC e Thiaguinho, que é outra banda que tocou lá no Ambiental desde o início, vamos tocar também, porque não dá para chamar só gente de fora, tem que ter gente da casa também, né, para fazer lá. E agora eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que todo mundo respondesse. O microfone vai ter que rodar aí. Cada um de vocês têm fome do quê? Fome de boas músicas, bom som na cena aqui. Fome de, acho que, cultura, exatamente, isso que a gente está tentando passar aí. Fome de música. Né? Principalmente. Bem original, ele que deu o nome da banda. Viu? Fome de cultura em geral, tudo que é relacionado ao meio, tudo que é artístico é bem aceito. Tenho fome de mignon ao molho. Não, tirando. Nossa, não sei, também tudo que eles falaram, todos os anteriores. Um prato completo, né? É isso. E vocês acham que falta em Curitiba um pouco disso ou não? Difícil, hein? Depende da área, assim, eu acho, mas falta e tem lógico que tem seus valores, Curitiba, com certeza, em vários campos da arte, mas alguns não, também. Sempre a gente tem que tentar melhorar, assim, certos pontos, sei lá. Só para não ficar aquela coisa que a gente só reclama, assim. Não, é que antes tinha muito menos, assim. Hoje em dia tem muito mais, assim. Eu sou ilustrador também, eu sou artista plástico e, tá abrindo várias portas, assim. Mas, óbvio, a gente sempre pede para melhorar, né? Ainda não é um prato cheio, mas também tá vazio. Tá meia boca ali, né? Tá média indo. boca. Quase um PF. É que geralmente o que é bom é associado ao underground, né? Então agora que isso está um pouco mudando. Não sempre, não generalizando o comentário, mas geralmente o que é bom é associado ao underground. E eu fico feliz de ver que isso está mudando, né? Então, essa foi a Lou Dog, né? Então, para ninguém ficar com fome, ninguém ficar com vontade de nada, vamos ouvir mais um pouquinho e no próximo bloco a gente conversa com o Edram Mariano, da Trupe da Saúde. Mas só depois do intervalo, eu volto já.
what you did on yesterdays. Ooh, sorry's nothing left we can do to make us stay. Ooh, why does always one wanna make the other pay? Ooh, just remember I will remember you today. But I know you're not thinking the same. You're far below, and I know no one thinks I am sane. But please hold on, listen to me now. You're thinking of the story that you told me. I was thinking of the story that could have been. You're thinking of the story that you told me. I was thinking of the story that could have been. Estamos de volta aqui com o Dr. Z, o Edron Mariano, na verdade. Bem-vindo, Dr. Z. Muito obrigado. E ele trabalha numa equipe muito especial. E para você conhecer um pouquinho mais essa equipe, a gente preparou um videozinho. Vamos dar uma olhadinha? Com risadas, encenação e descontração, a Trupe da Saúde leva a alegria e a terapia do riso aos hospitais. Há 8 anos, alegrando e melhorando o ambiente hospitalar, o grupo já atendeu mais de 120 mil pessoas em Curitiba e região metropolitana. Os doutores loucologistas, como são conhecidos, não têm diploma de medicina e nem de enfermagem, mas receitam um remédio certo para cada dor, doença ou sofrimento, a alegria. É comprovado que a terapia do riso reduz o tempo de leito, tensão e o estresse do paciente, acelerando sua recuperação. As brincadeiras são didáticas e ensinam os adultos e crianças sobre a prevenção de acidentes, os cuidados com a alimentação e a higiene. Por semana, o grupo atende mais de 1.500 pessoas e pretende levar cada vez mais diversão àqueles que precisam, porque o objetivo da trupe é fazer gente feliz. Esse é o trabalho do Dr. Z e da Trupe da Saúde, certo? Isso aí. E o Dr. Z, na verdade, surgiu quando uma menininha lá de mais ou menos 5 anos olhou para você e falou: papai, olha o Dr. Z, certo? Por causa da gravata. Exatamente. Bom, nome é uma coisa que não é a gente que escolhe, né? É Isso verdade. em todas as ocasiões da vida. E comigo não foi diferente. Quando eu fui convidado para participar do projeto, eu fiquei quebrando a cabeça uns 5 dias sem dormir, pensando qual seria o meu nome, pensando no nome mais criativo possível para chegar abafando. E quando eu cheguei lá, uma menininha de 5 anos me deu o meu nome, Te né? batizou. Tá batizado, né? E cadê a gravata do Z? O Dr. Z recebeu um upgrade. Ah, sim. Chegou um figurinista na vida do Dr. Z e ele deu uma recalchutada no figurino. Então o Z agora é bola, é quadrado, Agora é é o triângulo. O Z é tudo É tudo. nessa vida. Ah, tá ótimo. E você disse que foi convidado, né? Então a trupe Isso. já existia quando você entrou. Como que funcionou esse processo para você entrar na trupe, conhecer o trabalho deles? Enfim? Bom, a Trupe da Saúde existe há 10 anos, está completando agora em 2010 10 anos. Eu atuo no projeto há 5 anos. Na ocasião, eu fazia parte de um grupo de teatro que a gente trabalhava com improvisação, com comédia. E o diretor artístico do projeto, que é o Mauro Zanata, me convidou para fazer parte do projeto. Já tinha demonstrado interesse, gosto muito desse tipo de trabalho. E ele me convidou, aceitei de imediato, né, não teria nem por que pensar em recusar. E a partir disso, temos uns treinamentos, é uma equipe de 10 palhaços, 10 doutores palhaços. Então nós temos um treinamento de trabalho em equipe. Né? Apesar de o trabalho ser todo improvisado nos hospitais, nós temos uma preparação, que é esse trabalho em equipe. Então tivemos esse trabalho em equipe durante 10 dias e a partir daí começamos o nosso trabalho no hospital. 5 anos já nessa 5 carreira. anos. E o dia que o palhaço tá triste? Porque às vezes o palhaço fica triste, né? Por trás do palhaço, na verdade, tem o Edron, que paga conta, que sente, que sofre. Como que você faz as pessoas rirem se você não estiver bem? Tem uma coisa que pra gente, no trabalho, não é uma obrigação. A gente não tem a obrigação de fazer as pessoas dar risada. A gente tem a incumbência, não é uma obrigação, de compartilhar um momento com essas pessoas. Se o momento é triste, o momento é triste.
para mim, ou para o paciente, ou para o acompanhante, a gente vai estar ali naquele momento. Pode ser sentar do lado, pode ser pegar na mão, pode ser conversar, contar uma piada, falar da novela, falar que está chovendo lá fora, ou uma situação muitíssimo engraçada. Então, assim, nesse sentido, o trabalho é bom para a gente também. Então, se eu estou triste, com certeza o meu humor vai se transformar também com aquele momento. Eu não estou ali só me doando para eles. Eles também estão se doando para mim. É uma troca. Legal. E falando dos casos, assim, porque vocês conhecem muita gente. Em 5 anos de trabalho, com certeza já conheceu muitas famílias. Eu calculei, são 17.387.000 famílias. Nossa, famílias. Famílias, sem contar as pessoas. Sem contar as pessoas. Meu Deus. Dessas 17 milhões, tem algum caso que te marcou, que te comoveu, que te faz lembrar sempre, assim, algum caso especial que você nunca vai esquecer na tua vida? Tem. Quem? Tem. Qual caso? É uma paciente chamada Ana Júlia. Ela estava internada no Hospital Pequeno Príncipe. Ela tem uma doença degenerativa, eu não sei o nome da doença e nunca quis saber também. Essa foi uma opção de não querer saber qual era a doença dela. Mas é uma doença que ela não tem flexibilidade, ela dificilmente vai conseguir ficar em pé. E desde que ela nasceu, ela ficou na UTI durante 3 anos. Nunca saiu da UTI. Quando ela foi fazer a transição da UTI para um quarto, nós estávamos no hospital. A médica convidou a gente para fazer esse trajeto junto com ela, da UTI até o quarto dela. E foi uma festa. Desde então, desse momento, todas as segundas-feiras, que é o dia que a gente visita o Pequeno Príncipe, a gente tem que passar no quarto da Ana Júlia. Então, assim, já tem uma história. Esse ano, recentemente, há uns 2 meses, a Ana Júlia saiu do hospital para casa. Nós tínhamos toda uma situação armada para a gente fazer esse trajeto do hospital até a casa. Choveu, não ajudou aí em cima, né? Choveu, a gente não pôde fazer. Porque tem todo um equipamento que acompanha ela, por questão da saúde dela e segurança desse transporte. E, infelizmente, a gente não pôde fazer esse trajeto com ela. Mas a Ana Júlia, a história da Ana Júlia, a história dos pais da Ana Júlia, que apesar de todo esse sofrimento, entre aspas, a gente nunca viu, eles nunca estiveram tristes. Eles sempre tiveram em momentos alegres. Então a doença não era um problema, a doença era a solução para eles. Era um momento para eles. Então acho que com essa família, eu posso dizer em nome da trupe, nós aprendemos muito com essa família. E até hoje, a gente se fala por telefone, a gente se liga. Nunca visitaram eles em casa? Agora ela está em casa, né? Ela está em casa. A gente está organizando aí para fazer uma visita coletiva, uma surpresa para ela, mas ainda não, né? Está recente também, tem a situação dela se acostumar com esse novo ambiente. Então a gente está esperando um pouquinho para fazer essa visita para ela. Tem que pensar em tudo, né? Sim. Todo o lado psicológico, não é só alegria, na verdade. Porque assim, no hospital a gente tinha esse acompanhamento semanal. Então ela esperava a gente, ela ouvia a gente e cobrava quando a gente não passava no quarto dela. Para esse trabalho, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento semanal ou até mensal na casa dela. Mas a gente quer manter esse laço. Por isso o telefone já nos ajuda. Então a gente liga, fala com ela, fala com a mãe, fala com o pai, fala com a irmã. Que é importante, né? Porque assim, a situação é toda com a família, não é só com a paciente. Porque a nossa relação foi com toda a família. Então a gente está indo aos poucos, tendo esse cuidado. Tem uma psicóloga que está trabalhando com ela e com a família. Então a gente está em contato com essa psicóloga também, para a gente poder fazer isso da melhor forma e não prejudicar essa relação que existe aí há 2 anos. Nossa, né? tempão já. Você falou em psicólogo, vocês em nenhum momento acabam se envolvendo demais e de repente sofrem pelo sofrimento do paciente? Porque, na verdade, assim, vocês dividem todo aquele momento e tal, mas, sei lá, de repente vocês perdem um paciente. Para vocês, como que é essa relação, assim? O teu psicológico não fica abalado? Fica. É inevitável não ficar. A gente tem um trabalho, a gente tem uma psicóloga que acompanha o projeto, que ela trabalha especificamente com a gente. Então nós temos, durante a semana, visitamos os hospitais e no último dia da semana a gente tem esse trabalho com a psicóloga, justamente para a gente trabalhar essas questões. E a gente tenta, nessas relações, a gente não se envolver em não saber qual é a doença, em não saber que tipo de remédio que toma. A gente procura saber quais são as precauções, o que a gente pode fazer, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Tem que tomar. Mas no campo da doença, a gente não gosta de entrar. E isso envolve saber se a pessoa teve o óbito ou não. A gente usa que assim, foi para casa.
Então, assim, a gente prefere ter essa sensação de que ela está bem e está na casa dela, com a família, com seus amigos, com seus familiares. Às vezes a gente fica sabendo, não tem como evitar também. Às vezes a gente chega lá, vem uma enfermeira e já de cara já fala, tá. A gente fala assim, então tá, legal, né? Paciência, né? Faz parte da vida, a gente não está ali para evitar isso. Né? Nosso momento é compartilhar essa história. Enquanto durou, foi muito bom. Né? E agora essa relação acontece num outro plano. Hoje vocês estão visitando quantos hospitais por semana? Nós visitamos 5 hospitais por semana. Um por dia? Um por dia. É um por dia e tem dia que 2. A gente tem uma equipe de 10 doutores palhaços, né? Nos dividimos para atender 2 hospitais em um dia também. E vocês vivem disso, né? É o trabalho de vocês, querendo ou não. É um nosso trabalho. É um trabalho, esse é um projeto de lei de incentivo, nós temos os nossos patrocinadores, é uma equipe grande, além dos 10 palhaços, temos uma produção, assessoria de imprensa, temos um carro maravilhoso que nos leva para os hospitais, então precisa de gasolina, a gente tem lavanderia, as roupas têm que ser lavadas toda semana, então é uma estrutura super grande para que esse projeto aconteça. Para poder funcionar. E nós somos todos atores profissionais, é uma exigência do projeto, todos os 10 palhaços que atuam no projeto são atores profissionais. Em consequência disso, temos uma remuneração para o projeto e até pelo que o projeto nos exige. Né? Essa frequência diária, de um tempo. E, então, para os hospitais, o trabalho é totalmente voluntário, mas nós temos uma remuneração. Mas o projeto... entendi. Isso. Ok. Então tá, nós estamos hoje aqui com o Edram Mariano, Dr. Z, da Trupe da Saúde, e a gente continua nosso bate-papo depois do intervalo. Até já, fique comigo. Estamos de volta. O nosso programa recebe hoje o Dr. Z, na verdade o Edram Mariano, não sei se é Dr. Z ou Edram Mariano. É o Dr. Z, o Edram ele não veio. Ele não veio, ele ficou em casa. Sim. E também a banda Low Dog no nosso menu musical. Vamos continuar nosso bate-papo, que estava ótimo a propósito, né? E a gente estava falando justamente do trabalho dos atores da trupe. Em setembro teve aquela peça Vitamina, que ficou em cartaz no Regina Vogue, e fim de semana o Edram estava no mini auditório Guaíra com a peça... Agridoce, certo? Exatamente. Esses projetos que funcionam paralelamente, nesses projetos vocês são os palhaços da trupe ou são outros personagens? Nossa, que pergunta difícil de responder. É igual colocar quem eu sou no Orkut. Não, são trabalhos independentes, são trabalhos fora do projeto da Trupe da Saúde. Essa marca, olha o que eu vou dizer. O Dr. Z é uma marca. E essa marca, Dr. Z, pertence ao projeto Trupe da Saúde. Entendi. Então, assim, nas ações e nos espetáculos da Trupe da Saúde é o Dr. Z. Nos outros espetáculos é o ator Edram Mariano que está trabalhando. Inclusive no Vitamina, que na verdade vocês estavam até com figurino. Isso. Que eu lembro. E por falar em figurino, eu vou ter que vender o nosso peixe. Nós do espetáculo Vitamina fomos indicados ao troféu Gralha Azul de melhor figurino. Tá, não tô falando, o upgrade foi merecido, hein? Viu só. Agora temos que ganhar, né? Valeu a pena então contratar o figurinista. Isso, valeu. O cara é bom. Tá. E vocês trabalham numa equipe muito grande, né? Não tem alguma desavença, de vez em quando vocês não brigam, não rola, sei lá, algum problema? Porque ser humano é assim, né? Como que funciona essa relação de vocês? Assim? A gente não briga, a gente belisca, dá um tapa, dá um chute, dá um sorriso depois. Que beleza. É isso, né? Vida é isso. Você briga mesmo. E briga porque gosta, né? Briga porque quer o melhor pro projeto, você quer o bem da pessoa, você quer o bem do projeto, então é inevitável não brigar. E brigar é tão bom, né? Depois tem motivo para pedir desculpa, para dar um abraço, para dar um beijo, para ir tomar um sorvete juntos. Então a gente briga. E briga de palhaço pega fogo, isso eu garanto. De arrancar o nariz, né? E o projeto já passou por alguma situação que pudesse complicar o funcionamento dele, sabe? Que pudesse, de repente, fazer com que ele não funcionasse mais, com que ele acabasse? Nesses 10 anos? Sim. O projeto, ele depende da lei de incentivo, né? Dependemos dos nossos patrocinadores.
Cada ano eles se renovam e é dificílimo arrumar patrocinador. Se você que está me assistindo e quer patrocinar, liga pra gente, trupedasaude.com.br. Isso não é para ligar, é para acessar. Né? E-mail a gente acessa. Vai aparecer. Mas temos situações que a gente não dá conta. Um exemplo é a gripe suína. Né? Se atacou todo mundo, por que não ia afetar a gente também? Né? Tivemos que parar o nosso trabalho. Mas deu um jeitinho. O espetáculo de vitaminas só surgiu em função da gripe da suína. Suína. Da suína. Da suína. Eu já estou inovando essa gripe porque ela merece, né? A gripe suína, a gente ficou esse tempo sem ir aos hospitais, né? Assim como todo mundo, né? Estava recluso. Nesse período, nós desenvolvemos esse espetáculo. Né? Já que não podíamos fazer o trabalho nos hospitais, nos reunimos no nosso ensaio, nos nossos ensaios diários, e desenvolvemos esse espetáculo. Então, tem essas situações, tem que jogar com isso. Às vezes a gente visita um setor no hospital que está lá, está com virose meio que no setor todo, o setor está fechado, a gente não pode ir. Então a gente cria umas outras ações para suprir esses possíveis probleminhas. Para não ficar longe. Palhaço tem que dar uma driblada na vida aí também. E como que é conciliar os projetos paralelos, a vida de trupe, a vida pessoal? Não vira uma confusão, assim? Vira, revira, tresvira e vamos embora. Porque assim, eu sou o Dr. Z, eu sou o Edran, somos a mesma pessoa. Então assim, estamos juntos e tudo misturado. Né? Não tem como separar. Não tem. E o Dr. Z, agora, já que o Edran chegou também, já que ele está aqui... Não, não está, é o Dr. Z. Tá, então o Dr. Z. Depois eu chamo o Edran, pode então, ser? Tá bom, pode ser. Se ele vier, então tá. O Dr. Z tem fome do quê? Nossa, buffet completo. E tem muita fome. Ele tem fome, muita fome. Fome de quê? Ele tem fome de bons momentos. Ele tem fome de gente bacana do lado dele. Ele tem fome de ouvir boa música. Ele tem fome de ir ao parque. Ele tem fome de assistir bons filmes. Tudo isso, tudo que é bom, eu tenho fome disso. E o Edran? Ai, peraí, caiu um negócio aqui embaixo, ó. Oba. Tudo bem, Edran? Tudo bem, Ana? Prazer, obrigado Tudo por já. Obrigado, a casa estava aberta, eu entrei aí. Então tá. E daí, Edran, você tem fome do quê? Eu tenho fome. Eu tenho fome de muitas coisas. Eu tenho fome de ser feliz. Eu tenho fome de estar com as pessoas, de ser sincero nesse estar com as pessoas. Eu tenho fome de cultura. Eu tenho fome de saber, de sabedoria. E não estou falando de ser inteligente. Eu estou falando de sabedoria. De estar presente nos momentos, de ter boas relações com as pessoas. Também não quer dizer ser bonzinho, quer dizer ser honesto e ser verdadeiro com essas pessoas. Acho que é disso que eu tenho fome. De tudo isso. E teu prato está cheio por enquanto, não? Tá enchendo. E ele esvazia, a gente enche de novo. Boa. Bom, gente, esse foi o Edran Mariano e o Dr. Z. Opa, voltou? voltei. Tá aqui de volta. No nosso primeiro programa, Você Tem Fome de Quê? Você aí de casa, tem fome de quê? A gente volta com a banda Low Dog, mas a semana que vem fica aí de sobremesa para você ter um gostinho dos convidados que a gente vai receber. Tem sobremesa e tudo? Tem, olha, aqui o programa é completo. Vamos ver o VT. Viu só? Semana que vem nosso programa recebe a Banda Nuvens e o jornalista José Carlos Fernandes, que transforma as vidas simples em verdadeiros espetáculos em suas crônicas. E para encerrar nosso programa, agradeço a presença do Edran. Obrigado. E do Dr. Z. Obrigado. E da banda Low Dog, que termina o programa com mais uma música. Bora, meninos? Eu fico com você até semana que vem. Só na caixa, Low Dog. So what's the story that you have for me this morning? Well, I don't think you got the time to hear. So fuck the time and fill me up with something not so real. Now take a seat and have a sip of this warm coffee while I'll catch my breath. To be my everything, always in my pocket, no matter the distance between us. Talked about knowledge and love and
and all the things that make the world spin. Same old word that gave her wings away from me. Surrounded by people, but always alone. I found a silver coin and I started painting it gold. When I didn't wanna trick my mind or approval of any kind, but just check myself and have a good time. And that's when I regained my sight, and I started to realize, say, what the fuck is really wrong with humankind? Are you my friend, or are you my spy? I'd rather talk to coins for the rest of my life. Surrounded by people, but always alone. It's time to make decisions between me, silver and gold. The golden coins' wings were burned by the sky, and it went back where it used to lie. So what's the story that you have for me this morning? Well, I don't think you got the time to hear. So fuck the time and fill me up with something not so real. Now take a seat and have a sip of this warm coffee while I'll catch. I don't go on, I wait, I wait. I don't go on, I wait, I wait. I don't go on, I wait, I wait. I don't go on, I wait, I wait.